Excelente semana, que seja abençoada, muito próspera. Estamos hoje aqui para seguirmos o nosso estudo. Hoje é o livro de Salmos, continuamos no livro de Salmos, meditar nessa palavra que gera transformação, que nos capacita. Então, já pega aí sua Bíblia, Salmo 79 a 85. Vamos ver aqui, Suelen. Seja bem-vinda, já te convido também a compartilhar essa mensagem e cumprir o ID conosco, afinal a gente faz juntas. Bom dia, Su. Bom dia, tudo bem? Excelente dia, tudo bem? E hoje a mensagem, vamos aqui receber essa porção. Você faz a consagração, Su? Pode ser. Meu Deus, nós gostaríamos de te agradecer por esse momento, por estarmos aqui mais um dia aprendendo sobre a sua palavra, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que o Senhor possa direcionar todas as pessoas que estiverem precisando ouvir o que a gente tem a dizer hoje, e o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Amém. Assim seja. Amém. Então, hoje a gente segue. Quer iniciar? Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 79 a 85, né? Sim. Aí aqui no 79 ele está falando que devemos aprender, embora Deus não haja como a gente espera, né? E ele continua sendo soberano em todos os momentos, né? E o que o ser humano pensa ao respeito de Deus não altera a sua glória, né? Verdade. É um salmo de Asaf, né? Ele fala da lamentação por causa da desolação de Jerusalém, que ele fala exatamente disso, né? Que as nações, o primeiro versículo ele já começa aqui, as nações têm invadido a tua herança, ó Deus, profanaram teu santo templo e converteram Jerusalém em ruínas. Então é isso, né? Quanto mais distante de Deus a gente está, a gente se torna profano. E as nações, né, têm invadido isso. A gente vê que realmente no mundo a gente vive onde tem muitas doutrinas, então gera uma confusão. Então esse Salmo de Asaf aqui, ele realmente observa isso, né, e lamenta por essa ruína. E aí ele fala, e diante de tudo isso, decai a confiança, né? Onde há uma difamação. Imagina que você tem ali uma pessoa com um respeito, você tem uma honra, e aí vem vários boatos diante da vida dessa pessoa. Você se coloca em dúvida, né? Nossa, eu vi essa pessoa como íntegra, como fiel, mas aí vem aqueles ditados que geram o mundo, onde a fumaça tem fogo, né? Será que isso é verdade mesmo? Ou seja, deturpa totalmente a confiança. Não é verdade? A gente tira, né? O que liga no céu tá ligado na terra. Por isso que muitos de nós temos essa confusão diante. Porque as nações vão confundindo. Então essa confiança ela vem a ruindo, vai ruindo. E aí ele segue no versículo 2, né? Entregaram os cadáveres dos teus servos como comida para aves do céu, e a carne dos teus justos, as feras da terra. Então, gera isso, né? Nossa, se os judeus, o povo de Deus foram levados a cativeiro, né? Como a gente vê, foram muitos aniquilados, né, por outras nações, são perseguidos, os povos cristãos até hoje, né, perseguidos. Somos perseguidos. Quando a gente se determina a estar no caminho do Senhor, nós ainda assim somos perseguidos. Então, é algo que é uma realidade que a gente vive hoje, né? A gente sabe que tem algumas nações, países que não se pode ter a Bíblia. Algumas pessoas têm escondidas até. Então, olha como isso é muito sério, né? O que as nações fazem para realmente ruir essa confiança no nosso Criador. Mas no versículo 9, ele segue aqui e faz uma oração. Ele começa e diz, socorre-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua glória, do teu nome, tem compaixão de nós, e livra-nos dos nossos pecados por amor ao teu nome. Então ele segue, né, para que não digam as nações onde está o Deus deles.
Seja dada a conhecer entre as nações, aos nossos olhos, a vingança pelo sangue de teus servos que foi derramado. Virar diante de ti o gemido do cativo, conforme a grandeza do teu braço. Livra-o aos condenados à morte. Retribui, ó Deus, os nossos vizinhos 7 vezes no seio deles a ignomia com a qual te injuriaram. Então ele pede aqui, né, realmente socorro. E encerra no versículo 3. Então nós, povo teu e ovelhas do teu rebanho, louvaremos a ti para sempre e contaremos teus prodígios para sempre e sempre. Então é um reino que se estabelece eterno. Em meio ao desafio, em meio a perseguições, sim, manifestamos a glória de Deus. E esse poder, ele vem pelo reconhecimento, e a gente ter essa reverência, é em nome dele que a gente vence. É o poder dele, a vingança, ela vem pela mão do próprio Senhor, né? Então, Sim, aqui a gente vê... A gente vê aqui no 13, né? Ele fala que louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Então a gente vê como a importância dos testemunhos para a gente manter essa glória acesa, assim, porque realmente cai no esquecimento, né? A gente vê aqui que ele fala no 10, onde está o seu Deus? Muitas vezes a gente se pergunta, né, onde Deus está, cadê ele, que muitas vezes não atende a gente quando a gente quer, né? E não sei, eu ia falar precisa, mas não é nem se a gente não está sendo atendido, talvez não seja o momento de a gente ser atendido, a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo. E daí a gente fica se perguntando, né, cadê Deus? Onde está Deus? E nesse momento que eu preciso tanto, né? Então, assim, quando a gente tem esses testemunhos, a gente fortalece a nossa fé. E é importante a gente ouvir eles para se manter constante nisso e falar dos testemunhos que acontecem na nossa vida para encorajar outras pessoas a estarem sempre próximos de Deus, para manter essa proximidade com Ele. Porque muitas vezes, assim, a gente se afasta mesmo, né? A gente acaba, de uma maneira ou de outra, o mundo tá aí com outros atrativos, vamos dizer assim, para nos afastar de Deus, né? E se a gente não se mantém constante, não se mantém firme, a gente acaba, é muito fácil a gente deixar isso de lado e buscar Deus somente no momento que a gente mais precisa, quando a gente já não tem forças para fazer coisas sozinho. E a gente nunca vai conseguir fazer as coisas do nosso jeito ou achar que a gente pode resolver as coisas da nossa maneira. E a gente precisa manter essa constância de relacionamento e de intimidade com Ele. Porque nada no mundo vai poder igualar ao que Ele pode dar pra gente. Essa A paz, esse prática é amor que constante. a paz e o amor que a gente tem quando a gente está em relacionamento com Deus, nada no mundo se compara a isso. Nada Chega a ser pode. indescritível, né? É, Chega a ser indescritível. Então a gente precisa realmente, a prática ela é constante, é na alegria, na tristeza, é no momento de angústia, porque todos nós passamos, né, por momentos desafiadores, é da vida, é do crescimento, é do processo. A gente está no estágio, se decide a mover, vai haver ali um desafio que você tem que romper, né, que subir ali de nível, e pode doer, pode ser um grande desafio, né, até porque a gente não está acostumado àquela nova fase, então é uma constante evolução. E a gente tem que cumprir, sim, os mandamentos. A obediência a Deus é que cativa, né? Que nos faz ter esse contato mais direto com Ele. E então é essa a importância. Aqui no versículo 7, eu senti assim como uma revelação, porque ele fala assim, ó, porque devoraram a Jacó e assolaram sua morada. Jacó nós sabemos que significa, né, o trapaceiro, o covarde, digamos assim, né, que seja aquele meio... E ele transformou o nome de Jacó e ele honrou a Jacó e disse assim, você lutou com homens e lutou com Deus e venceu. E transformou o nome de Jacó para Israel. Então é um estágio tipo nós. Lembra quando a gente ainda não estava totalmente entregue, com o coração inteiramente a Deus, que a gente nos acovardava, poderia muitas vezes ter vergonha de declarar testemunhos, de falar de Deus ao próximo, né? Então isso é uma covardia nossa. É uma vergonha ali, né? A gente está ali se escondendo de Deus pela nossa vergonha.
Então, é um ato de covardia. Eu já estive nesse estágio, sabe? E eu creio que cada um de nós aqui pode ter ou estar nesse momento, se esteja, se revele. Deus é capaz de transformar, né? De nos dar um novo nome, um novo caráter. Então, como ele fez com Jacó. Então, quando ele chama aqui Jacó, ele está dizendo, porque devoraram a Jacó. Porque devoraram essa pessoa e assolaram a sua morada. Então, quando a gente está nesse estágio de vergonha, nesse estágio de se esconder, o inimigo vem e acusa. O inimigo vem e tem poder sobre você. Já quando você se posiciona como Israel, que é o que luta com Deus, que Deus está à frente da sua batalha, que você é ousado, que Deus nos pede que seja ousado. E Israel, aqui, Jacó, ele foi ousado. Ele diz, eu quero saber quem é você. Passou a noite ali em luta, né? Eu quero saber quem é você. Não vai sem antes me dar a sua bênção. E ele diz, você é digno, né? Porque você lutou com homens. E a gente sabe das lutas que teve Jacó. Ele fugiu do irmão para não ser morto. Ele fugiu de Labão, né? Que o enganava, que fazia ali trapaceas com ele. E ele disse, então você é digno desse caráter, desse novo nome. E assim somos nós, devemos nos posicionar. Então, e aqui ele dá a revelação, por que aconteceu tudo isso. Mas ele nos dá o perdão, então não tenha dúvida do nosso perdão, não tenha dúvida da misericórdia de Deus diante de todas as nossas imperfeições, por mais que a gente tenha sido lá covarde, pecador, se envergonhado dos nossos pecados lá de estimação, das nossas falhas, porque tende a fazer isso. Deus é misericordioso para nos dar perdão, e ele nos perdoa não porque nós merecemos, ou somos os bonzinhos, ou agora... Não, é porque é pelo amor de Deus. E ele fala aqui, ó, socorre, ele nos socorre-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da glória do teu nome. Tem compaixão de nós e livra-nos dos nossos pecados por amor ao teu nome. É por amor que Deus nos perdoa, não pelo nosso merecimento, não pelas nossas obras, não pelos nossos... Não, é por amor a cada um de nós, que somos a obra perfeita de Deus. Então é muito precioso aqui. Eu tomei esse versículo e eu disse, porque a gente vê na Bíblia que algumas coisas eles falam, ó, Israel. Já quando ele se remete a Jacó, foi antes, né? Dessa nova criatura. Deus vai nos transformando diariamente, né? Poderoso. E o Salmo 80 continua a falar disso. Ele fala que ele é também um salmo de Asaf, né? As observações de Asaf, elas são muito profundas, assim, nos representam em tudo, né? É muito revelador. Vale meditar em cada versículo. Ele fala aqui que ele roga pela restauração do povo de Israel. Então aqui ele já mudou. É o povo realmente que está ali diante do Senhor. Porque vai haver uma restauração. Por mais que a gente tenha sido Jacó, chega diante do Senhor, vai haver uma transformação. E ele diz assim, no versículo 1, ó pastor de Israel, inclina o ouvido, escuta e conduz José como a um rebanho. Tu que assentas mais alto que os querubins, manifestas-te. José significa o que acrescenta a Deus. Então, né, ele fala, ele dá esse nome também. Então, quando a gente chega ao Senhor, a gente está sendo, né, acrescentado ali essa porção. E ele segue, e ele fala aqui desse restauramento em 3 versículos aqui. No versículo 3 ele diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer teu rosto, seremos salvos. No versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E no versículo 19, ele repete, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Então, a gente sabe que o número 3 é um número de resultado, que se repetiu 3 vezes tem uma grande, né, um grande significado, eu observei aqui nesse... Então, essa restauração, né? O melhor projeto de Deus é o homem. E o quanto nós precisamos de restauração, né? A obra-prima do Senhor. Porque o pecado, ele nos desconfigura. O pecado nos tira da forma original, da qual Deus colocou ali na sua assinatura. Ele fez a obra perfeita. Mas aí a gente está na interferência do mundo, né? Aquela poluição, as muitas vozes, as muitas doutrinas, as muitas crenças, vai desconfigurando o projeto original. E como é importante a gente manter o foco, né? Porque tem muitas distrações, é muito ruído, né? O tempo todo, né? E a gente precisa se manter vigilante, né?
porque as tentações e as coisas que tem no mundo, né, que nem a gente fala, é por uma simples música, às vezes, é por coisas da TV, é por pessoas que a gente convive, por tudo, né, assim, a gente precisa estar muito atento a tudo que a gente escuta e que a gente vê e o que a gente quer para nossa vida, para nossa família. Isso é precioso. E ele fala aqui nos 16, né, do 15. Ele fala assim: a oliveira que plantou tua destra e o filho do homem que fortalecestes para ti, estão queimadas com fogo seus renovos e deixarão de existir pela repreensão, né, do teu rosto. Aqui ele fala do povo, né, de Israel. E a oliveira, né, a gente vê que em Salmos ele fala que a oliveira, né, frutífera plantada ali à beira do rio, ela florescerá. Então está ligado ali, né, ao Senhor, ele como esse rio que flui. Então, na presença do Senhor, nós somos sim frutíferos. E ele dá essa advertência, né, muito cuidado. Então, que a destra do Senhor esteja sobre o homem e sobre o filho de homem que se fortalece. Nossa confiança total é no Senhor. Aqui, através dessa restauração do qual ele faz essa oração e pede inúmeras vezes, né? Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós somos salvos mediante ao Senhor, né? Ao nome, ao chegar. Imagina que a gente, quando está em uma situação que alguém indica, né? Não, eu vim em nome de fulano. As portas se abrem, né? Você é atendido de uma outra forma. E assim somos nós, como filhos de Deus, é em nome do Senhor. Então tem uma autoridade, nós somos justificados, remidos pelo nome do Senhor. É por esse amor. Então nós temos essa, né, carta de recomendação, em nome do Senhor. Isso é tão precioso, são abertas portas, né? Nossa rota ali é capaz de realmente ser corrigida. O Salmo 81, ele fala do louvor pelo amor de Deus. É exatamente isso, né? Nós temos essa carta de recomendação pelo amor dele. Então, que a gente realmente possa manifestar diariamente, constantemente. Louvor pela misericórdia de Deus. Louvai a Deus, fortaleza nossa, aclamai a Deus de Jacó. Tocai os pandeiros e liras e alegrai-vos com as cítaras. Então a gente sabe que toda a nosso corpo, né, a nossa voz, tudo é para a manifestação do Senhor. Né? Há pessoas que muitas vezes se receiam em chegar e dançar e em louvar, mas tudo é para a glória do Senhor. Então a gente vê, né, que nas festas ele fala: tocai pandeiros e liras. Se alegre no Senhor, dance, cante, porque tem pessoas que a doutrina é tão assim que a pessoa muitas vezes sente vontade de estar dançando, mas diz: não, se eu for dançar, o que vão falar? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Se a sua intenção, se alegre no Senhor. Toque pandeiros, dance, cante, louve ao Senhor. Se alegre no Senhor. Isso é muito precioso. Sim. Deus, ele tem um plano perfeito pra gente, né? E às vezes uma vida que a gente jamais imaginava. E muitas vezes a gente, com o nosso jeitinho, achando que a gente pode fazer alguma coisa e que a gente tem o poder de fazer alguma coisa pela nossa vida, a gente acaba atropelando tudo, né? E querendo, parece aqueles filhos mimados, né? Que fica enchendo o saco do pai e da mãe, querendo as coisas tudo do seu jeito. E a gente sabe que muitas vezes a gente não é a melhor maneira, mesmo que o filho queira do jeito dele, não é assim que funcionam as coisas, né? E muitas vezes a gente não para ouvir Deus, qual é o plano dele pra gente. A gente quer seguir a nossa própria direção. E aqui no versículo 13 ao 16 ele fala: assim meu povo me escutar, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com o trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da roça. Então, muitas vezes, a gente complica tudo.
né? Quantas preocupações que a gente se aflige, que a gente fica buscando encontrar uma solução, buscando, né, coisas que ficam atormentando a nossa vida e a gente fica colocando foco o tempo todo nisso, né? E se a gente tivesse fé o suficiente para confiar em Deus e que Ele está do nosso lado para poder solucionar tudo da melhor maneira, e se não for da melhor maneira naquele momento que a gente acha, tudo vai ser solucionado, a gente não precisa se preocupar tanto, né? A gente tem essa pré-ocupação o tempo todo, né? Que atrapalha demais a nossa vida. E quando se a gente tivesse fé o suficiente para poder confiar e descansar, e ouvir a Deus, e saber o que Ele quer para a nossa vida, muita coisa seria diferente. Quando a gente pensa em descansar, de repente dá uma sensação, eu tenho a sensação assim, de que parece que, sabe aquela sensação de quando você vai pular de paraquedas, você não tem o controle, né? Você deixa o controle e você solta. E quando a gente entrega o controle da nossa vida para Deus, é meio que isso, a gente não tem mais o controle, você tem que entregar. E dá um frio na barriga, parece que você tem aquela sensação assim, e agora? O que vai ser da minha vida se eu não puder controlar? Eu tenho muita ingenuidade pensar que a gente pode controlar alguma coisa. A gente precisa soltar, a gente precisa se entregar, a gente precisa abrir mão desse controle. É desenvolver a fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ela vem por você profetizar. Quantas das vezes, quando eu estou em dúvida em algo, eu começo a orar. Eu começo a declarar com a voz. E em oração, eu vou me sentindo, começa a elevar essa força. Por quê? A minha boca fala que está cheio o coração. E quando eu estou diante de Deus, eu coloco minhas dúvidas, minhas inseguranças. Então, é Ele que vai fortalecendo. Né? Inclusive, eu, em um momento de muita dúvida e angústia, coloquei. Foi a melhor experiência que eu tive com o Senhor. É instantâneo. E esse versículo nos dá aqui isso, né? Que ele fala. Exatamente. Ele diz assim, ó, a revelação aqui no versículo 14. Em instante arrasaria. Aí ele diz aqui, ó, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Aqui ele está dizendo, segue o mandamento, escuta a palavra do Senhor. Por quê? Desenvolve essa confiança, desenvolve a fé. Porque a fé, ela precisa ser desenvolvida. Eu não vou ter confiança assim. Você falando dessa sensação de voar, de saltar, eu não senti frio na barriga quando eu fui saltar. Porque eu orei a Deus, era algo que eu já desejava, era algo que o Espírito Santo já me revelava. Eu sonho muito voando em cachoeiras, né? Eu sonho muitas vezes empurrando uma bicicleta, subindo uma montanha, e quando eu vou descer é voando, estar do lado de uma cachoeira. E quando eu fui levar o corpo para sentir essa experiência, eu não senti o frio na barriga. O instrutor até falou, né? Nossa, todo mundo fica naquela ânsia e o frio na barriga. Eu disse, eu não senti frio na barriga. Eu fiquei total confiança, eu digo, é agora que eu vou viver essa experiência. Por quê? Eu orei ao Senhor e eu digo, a total confiança está no Senhor. Eu quero viver essa experiência de ter a visão de estar no alto e ver como as águias veem do alto, como os pássaros veem do alto. Porque você voar de avião e olhar pela janela é diferente do salto livre. Ali eu me senti total um pássaro nesse voo livre. E eu não senti esse frio da barriga do qual você fala, né? A sensação de estar. Por quê? Total confiança em Deus. E era algo que eu dizia, eu sempre fui muito aventureira de fazer loucuras, e eu dizia, agora eu tenho um filhinho, eu não vou mais fazer isso. E foi a primeira vez que eu fui, saltei, fiz o voo livre após ter filho. E total confiança em Deus. Eu olhava para o meu esposo e o filhinho lá pequeno, total confiança em Deus. Eu digo, eu vou viver essa experiência, porque eu orei, o Senhor me revelou, pode fazer, eu sou contigo. Né? Então, essa confiança em Deus. Porque quando eu sentia esse medo e o frio na barriga, eu ficava naquela ânsia. Eu digo, é agora que eu vou viver essa experiência real. É agora. Porque meu espírito já havia sonhado muitas vezes, mas o corpo não tinha ido. Então, quando eu chego e vejo assim, um pássaro planando diante de uma montanha, né? Esse final de semana a gente foi para uma montanha e tem aquela vista. E aí eu vi aquele pássaro voando. E ele solta. E aí eu ficava na mesma visão. Eu disse, eu já tive essa visão preciosa. Então é confiar em Deus, é se lançar, é se jogar. Ali você se joga, mas eu desfrutei de uma forma plena, que o instrutor olhava assim, tá tudo bem? Tudo maravilhoso, eu só tô contemplando. Sabe, eu ficava em total silêncio, sem medo, só contemplando.
E o instrutor, tá tudo bem, Mas tá é, tudo bem. Tá mas é maravilhoso. confiança. Confiança, porque eu orei a Deus. Então, quando a gente vai orando, Deus vai revelando. Eu estava numa angústia há 3 semanas atrás, eu até contei esse testemunho, e eu comecei a falar com o Senhor, e eu chorava, e eu dizia, Senhor, que fraqueza é essa? Eu estou. E eu comecei a orar e entregar. Eu digo, eu faço o jejum, Senhor, esse sacrifício de jejum, de uma semana nesse propósito, mas me fortalece. O fardo caiu imediatamente. Naquele momento, eu senti como se fosse um descolar. Caiu. Foi uma experiência assim que não tem como nem descrever, mas Deus me reverteu daquela força instantaneamente. Porque eu estava fraca, em dúvida, sem aquela fé. Muitas das vezes a gente vai colocar em dúvida. A dúvida é falta de fé. Mas quando a gente começa a declarar, quando a gente começa a orar, crer no Senhor, Ele vai dar fé naquele momento. Porque nós somos vulneráveis, nós somos muitas vezes incrédulos. Por isso que a nossa fé vem pelo ouvir, vem pelo declarar. E aí Deus nos reveste, porque Ele nos conhece. Quando a gente expõe nossa fraqueza a Deus, Ele nos dá a força. E nesse momento eu me senti, sabe? Eu digo, uau, tomei meu banho e saí para fazer o que tinha que fazer. E eu digo, como Deus age instantaneamente, como dá a promessa aqui do versículo 14. Em instante, arrasaria com seus adversários e voltaria minha mão contra os que os detestam. Quem que não detesta? Influências malignas, né? Potestades espirituais. Nossa fraqueza não é contra carne e sangue, né? Isso era uma luta interna, era minha comigo mesmo. O inimigo, muitas vezes influenciando, querendo realmente impedir. Mas aí quando a gente coloca a confiança no Senhor, Ele age assim, como Ele diz aqui no versículo, em instantes. Basta não ter a dúvida. E se temos dúvidas, se coloca diante do Senhor, porque Ele é que nos fortalece. Sim. Mas, assim, para a gente viver isso, a gente precisa parar, orar e ouvir a Deus, né? Porque tá aqui, ó, no 13, né? Ah, se meu povo me escutasse, né? Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então, assim, a gente precisa saber o que Deus quer para nossa vida. E a gente só vai saber qual caminho seguir, por onde andar, se a gente parar, orar e escutar o que Deus tem para falar para gente. Porque muitas vezes na correria a gente acorda, já sai correndo, toma um café da manhã atrasado, já sai para o trabalho e não tem um tempo para parar para poder orar, né? Quando eu comecei a me relacionar mais com Deus, eu comecei a acordar meia hora antes, 1 hora antes, para poder ter esse tempo com Ele. É uma Né? prática Então, assim, preciosa. a gente precisa se preparar e precisa ter esse momento com Ele, porque é assim que a gente se fortalece. A gente precisa abrir a Bíblia ali para saber o que Deus está querendo dizer para a gente precisa ler uma mensagem, a gente precisa estar atento, porque através de pessoas, através de mensagens que Ele coloca na nossa vida, dando esse direcionamento para a gente. E a gente precisa estar atento para conseguir entender e conseguir ouvir tudo isso. E a oração não é uma mensagem, você vai e coloca, é uma conversa. Você coloca a sua sinceridade do coração. Porque Deus age em instantes, é precioso. Então, diante de tantas vozes, quem você tem escutado? A gente coloca aqui essa questão. Diante de tantas vozes, qual é a voz que você tem escutado? E você sabe que muitas vezes, assim, quando a gente está em momentos de dúvida sobre o que fazer, a gente sabe ali no fundinho o que tem que ser feito, né? Mas muitas vezes é difícil a gente identificar o que está ali. E por isso que quando a gente vai falando, a gente vai sentindo se aquilo realmente faz sentido, o que está dentro do nosso coração. Por isso que é importante a gente falar, né? Mas muitas vezes a gente dá mais valor à opinião das pessoas, o que elas acham que a gente deveria fazer, do que está aqui dentro, né? Então, para a gente identificar o que está aqui, a gente precisa abrir a nossa boca e falando, conforme a gente vai falando, a gente vai tendo entendimento de realmente o que está no nosso coração faz sentido. E dá atenção a isso, que é aqui que está o Espírito Santo, não é na opinião nas pessoas. Exatamente. Cada um tem seu jeito de fazer, mas a gente tende sempre a fazer o que as outras pessoas acham que deveria ser feito, né? E aqui nessa meditação desse louvor, pelo amor de Deus, né, Asaf, ele nos coloca poderosamente isso. Ouça a voz dos outros, não se preocupe com a opinião dos outros, você não precisa tá dando satisfação aos outros, né? É total Porque ali. quando a gente faz isso, a gente coloca a opinião dos outros acima da opinião de Deus. Quando eu entendi isso, mudou uma chavinha, assim, para mim, porque antes
Eu ficava muito preocupada até com o que iam achar sobre o que eu estava fazendo. Eu queria o aval das pessoas para saber se eu estava andando no caminho certo que elas achavam que eu deveria seguir, né? Porque, assim, existe um caminho que a sociedade coloca e um caminho que, muitas vezes, quando a gente começa a entender melhor como tudo funciona, hoje eu olho e falo, sabe, tá tudo errado, não é isso que eu quero. E a gente precisa saber qual é o caminho correto, porque quando a gente se prepara e busca andar no caminho de Deus, a gente se sente, no início, um ET, assim, né? Porque vai contra tudo e todos. É contra o que todo mundo está fazendo. E daí as pessoas começam a achar estranho, porque, assim, como assim? Né? Mas por quê? Porque não é o comum, não é o normal. O normal é todo mundo seguir por um caminho sem pensar, só vai. E quando a gente está em Deus, a gente sai da caixinha, né? A gente sai desse todo mundo. Deus nos coloca uma marca, a gente passa a ser conhecido, que não importa onde você chega, as pessoas já conhecem. Ontem mesmo eu surpreendi, cheguei assim, estava no lugar e a pessoa falou, a paz do Senhor. Eu digo, a paz do Senhor. Então, assim, é uma marca que as pessoas conhecem, assim, né? É a marca que Deus nos dá, né? Transformação através, independente, né, de estar, enfim, de como esteja, é uma marca no seu olhar, na alma mesmo, né? É reconhecido. Então... E, assim, de uma certa maneira, na vida, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. E todos os dias da minha oração eu peço para que eu possa influenciar as pessoas, para que Deus coloque a maneira correta no meu coração de fazer as coisas e que essa maneira eu possa influenciar as outras pessoas. Então, assim, quando eu coloco, por exemplo, a gente, né, começa os filhos a crescer e começa a ir na casa de amigos, de pessoas e tal, eu prefiro muitas vezes que venha para minha casa para eu trazer e influenciar esses amigos de acordo com o que eu acho que é de valor para os meus filhos, ao invés de eles serem influenciados por tantas coisas que o mundo coloca. Que nem a gente sempre fala, que tem essas musiquinhas Atitude terríveis sábia. e Atitude assim, muito sábia. Já vou aprender modelar, quando chegar esse período, já foi uma lição para mim, que eu já vou colocar em prática. Quem é mãe, então a gente sabe que chega uma determinada fase que os amiguinhos, eles querem dormir, querem, né, trazer, o meu ainda não está nessa fase, mas já é uma lição que eu amei aqui, já é uma prática que eu vou executar. Para aprender coisa errada, é uma vez, sabe, assim, essas musiquinhas que terríveis aí que ficam. O mundo já é do maligno, né, as influências predominam. Eles escutam uma vez e ficam cantando, sabe, assim, é incrível como aprendem rápido essas coisas. Então, assim, a gente precisa influenciar com as coisas que a gente quer para nossa família. E assim a gente vai mostrando para as pessoas que convivem com a gente o jeito da gente fazer as coisas, a maneira. E muitas vezes a gente é questionado, mas por quê? Né? Porque, assim, não tem que dar satisfação aos outros, tanto perder tempo em explicando ou justificando, é saber o propósito, qual é a intenção dessa ação poderosa. Já vou praticar quando estiver nessa fase, eu vou me lembrar desse grande conselho e essa sabedoria. Então a presença de Deus é que vai nos restaurar, né? Nos trazer realmente a esse modo original. Por isso que é importante a gente estar convivendo com pessoas. Olha, essa grande lição aqui salva vidas, né? Crianças que realmente querem estar com coleguinhas, querem fazer uma festinha do pijama. Então, que a gente esteja, assim, atenta quanto a isso. É precioso estar no direcionamento de Deus, né? Ouvir, porque tudo é orientação de Deus. Ele vai nos dar orientação como mãe, como esposa, em todas as áreas da nossa vida, Ele quer nos orientar, Ele quer nos realmente ensinar a direção. A Andréia compartilhou aqui, eu sonho muito voando, muito massa, eu preciso viver isso também. Vai, minha irmã, porque... Andréia, é precioso, é uma experiência, assim, incrível, a gente vê tudo, os caminhos, os lagos, é uma visão extraordinária. Vale a pena levar o corpo para viver essa experiência, porque é inesquecível, indescritível mesmo, só vivendo. Então, aqui ele fala disso, né, do agir de Deus com rapidez, que a gente precisa, assim, esquecer essa voz do mundo, porque nas aflições, muitas vezes, a gente... Cuidado com quem a gente quer ouvir, porque a gente tende a pedir conselho, né? Se essa pessoa está direcionada por Deus, é importante ter essa percepção para que alguém nos ajude, porque
quem vai te dar o direcionamento correto é a voz do Senhor. Ele disse: se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, em instantes eu resolveria. E assim Deus age. Eu teria inúmeros testemunhos aqui para contar de como é o agir de Deus nessas nossas conversas, assim, porque eu me surpreendo. Os insights vêm, as coisas, e eu digo, como? Né? Que Deus precioso, como é revelador. Eu me recordo em um momento que eu tive que sair da cidade e eu tinha que transferir o meu emprego de cidade para outra cidade. E a pessoa não queria me dar a carta de transferência. Ele disse: eu só posso te dar essa carta de transferência, tu não vai conseguir fazer essa transferência. Tu tem algum deputado para indicar? Olha só, as coisas no Brasil funcionam assim, né? Tem alguém para te indicar? Eu disse: não, eu quero a carta, sim. Eu vou colocar, não tenho, não conheço, mas eu tenho um Deus poderoso, que ele sim é minha carta de recomendação. E assim a pessoa: pois tudo bem, eu assinaria. Olha, para tu ver, assim, eu estava num ambiente de trabalho que eu estava tão já, que até para me dar a carta a pessoa foi ainda com coisinha. Eu daria até assinado em branco. Sabe aquela coisa assim, porque imagina, quando eu morava só ali perto, e mulher, aqui é o capítulo seguinte, ele vai falar até disso, dessa questão de ser órfã. Imagina que eu órfã de pai e mãe, sem um marido. As mulheres, elas tendem a sofrer, né, essas discriminações, esses desrespeitos mesmo, quando estar só. E a gente sofre muita humilhação, muitas situações onde as pessoas acham que pode dizer tudo e você tem que, sabe? E aí, tudo bem, ignorei isso e tal. Foi um assédio, de certa forma. Poderia ter dito ali tantas outras coisas eu ter feito, mas eu deixei na mão do Senhor. Tomei ali, fui, levei para essa transferência, fui deferida 2 vezes, mas na terceira Deus proveu e agiu poderosamente. É como diz aqui, é em nome do Senhor. Tudo a gente, quando toma posse como filho, Deus vai agir a nosso favor. Eu vou em nome de Deus. Eu não precisava, eu não conhecia, eu não tinha, né, para ir em busca disso. Então, 2 vezes foi indeferido e eu persistindo, eu insistindo. É como o Senhor diz, batei e batei. Eu digo, não, vou desistir. Eu vou persistir, vai dar certo. Na terceira vez, o resultado veio. Então, e foi um direcionamento. Eu estava fazendo um freelance, né, um bico ali, e a pessoa foi e disse: eu quero assinar a tua carteira. Eu disse: eu não posso, porque eu estou esperando uma determinada situação ser deferida para que eu transfira aqui a situação. E ela disse: sério? Onde é? Qual é o órgão? E aí eu falei, né, da educação, tal. E aí essa pessoa disse: a pessoa desse setor é muito minha amiga. Foi ou não foi Deus que direcionou essa pessoa? Eu não pedi, eu não fui atrás, eu já tinha colocado 2 vezes. Total do Senhor, direcionada por Senhor. E eu disse: ótimo. Ele disse: eu posso falar com ele se quiser. Eu digo: eu agradeço muito, seria muito bom. Foi deferido. Infelizmente o Brasil assim precisa, mas eu fui atrás. Não, Deus direcionou. Quando Deus age, quando Ele está ao nosso favor e a gente entrega em nome dEle, não se preocupe, Ele vai agir, Ele age nas circunstâncias conforme precisar. E assim foi. E eu sou grata a Deus porque realmente é o agir poderoso. É esse testemunho de ação de graças que eu dou, né? Nas conversas que eu tenho com Deus, Ele age. Ele age. Basta a gente crer. Não precisa a gente correr atrás da bênção. A bênção vem e nos alcança se a gente está confiante. Isso é precioso. E o Salmo 82, ele vai falar dos deuses filhos do Altíssimo, que é exatamente esse posicionamento. Ó, Deus está na Assembleia dos Anjos, julgará no meio dos anjos. Aqui ele fala de uma única e verdadeira, né, confiança que a gente está em Deus, o justo juiz. Quando a gente fala em juiz, né, a gente vê lá que o primeiro juiz foi ali no livro de Juízes. Os juízes, eles eram libertadores do povo, não condenador. E quando a gente vê, né, juízes hoje, eles dão uma sentença, ou de livramento ou de condenação. E a gente tende a ver só pelo lado negativo, né? O justo juiz, ele vai me condenar. Ele é libertador, né? Se a gente, tudo é a percepção. Como você vê esse justo juiz? Como libertador ou como um condenador? Um libertador, né? No livro de Juízes a gente vê que Sansão foi um grande libertador, né? Samuel foi um... Então, são libertadores. E aí ele fala: até quando julgais injustamente e favoreceis os ímpios, defendei os órfãos e desprovidos e fazei justiça aos pobres e aos abatidos. Então, posicionamento, né? Aqui ele fala disso, dos órfãos e necessitados. Imagina que eu naquela circunstância, até onde fui lá fazer uma solicitação e fui, digamos, de uma certa forma assediada, para você eu daria até uma assinatura em um papel em branco. Sabe? De certa forma é um desrespeito, né? Uma ofensa ali.
Mas é isso que ele fala, né? Defendem os órfãos e os desprovidos e fazer justiça aos pobres e abatidos, né? Mas ali eu poderia estar numa circunstância de necessidade, eu precisava daquela assinatura, eu precisava daquele documento. E quantas vezes a gente está numa necessidade, muitas vezes está precisando de um conselho, está precisando de alguém, a pessoa, em vez de te ajudar, ela vai te humilhar. Então, quando a gente se coloca numa situação, uma mulher separada, né, uma viúva, porque nesse caso, fala-se que a verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas, né? Então, as mulheres não tinham direito à herança. Então, elas dependiam total da ajuda do outro. Imagina o que é um órfão sem pai, sem mãe. E o Senhor nos dá essa promessa, que Ele diz mesmo que teu pai e tua mãe te abandonam, eu te recolho. E eu sempre fui total recolhida por Deus. Total, em todas as circunstâncias, era a minha conversa com o Senhor. Estou só dependendo de ti, Senhor, não tenho outro. E Deus age através de pessoas. E aqui Ele nos diz realmente, né, esse posicionamento. E no versículo 6 Ele disse assim, ó, eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então, filho de Deus, Deusinho é. Quando a gente se coloca como, né? E o próprio Jesus, ele diz, obras maiores do que eu vocês farão. Porque vocês também são filhos do Altíssimo. Vocês também têm poder. Se Deus tem poder, nós somos revestidos. O empoderamento que eu quero para a minha vida é isso. Poder de conversão, é o poder de gratidão, é o poder de alegria, é o poder de manifestar a glória do Senhor através da minha vida, através da minha palavra. Esse é o poder, né, que Deus nos reveste de filha do Altíssimo, deusinhos mesmo. Né? Aqui como a palavra diz, como diz aí tua versão, versículo 6. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Precioso. E tem pessoas que se assustam, né? Quando vê assim, Deus, dizendo que é uma deusa. É a palavra que nos está nos dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. Foi Jesus também que manifestou. Vocês farão obras maiores do que eu. Então é precioso esse posicionamento, né? De a gente realmente estar de posse, né, desse poder, da manifestação de Deus. É só crer, não duvidar. Não duvido do poder que há em cada um de nós, em mim e você. E o Salmo 83, ele fala da súplica por vingança contra os povos hostis. É Deus que nos liberta, né, dessas cadeias, da incredulidade, de cativeiros. E a gente sabe que diante de toda essa conspiração e astúcia do inimigo é onde gera dúvidas. É onde, como que eu vou me posicionar? Como que eu farei a obra maior do que o próprio Jesus? Dúvida, credulidade. Por quê? Influência do mundo. Você não está ouvindo aqui a palavra de Deus, está ouvindo o mundo. Então, é que ele nos convida, escuta somente a voz do Senhor, medita nessa palavra. Ele dá um conselho precioso a Josué. E que seja para nós, né, também. Medita nessa palavra, dia e noite. Aqui é a boca de Deus aberta para a gente ouvir. Em quem você vai acreditar? Eu creio na palavra do Senhor. A voz do mundo eu estou ignorando. Estou ignorando. Então, cada dia mais, né? Quanto mais a gente escuta a palavra de Deus e entende, mais a gente ignora o mundo, né? E ele segue aqui e diz, ó Deus, quem é semelhante a ti? Não te cales, ó Deus, nem permaneça imóvel. Porque eis que rugem teus adversários. Os que te detestam levantam a cabeça contra o teu povo. Aqui ele está dizendo, né? Ele está dizendo, faça algo, Deus. E Deus faz. Ele diz que ele age em instantes quando a gente ora, quando a gente quer ali a presença dele. A minha internet travou aqui. Em que versículo você parou? Ah, sim, voltou. Então, em sua astúcia, conspiram e consulta contra os teus santos, dizendo, vinde, destruir a eles como povo, para que não volte a ser recordado o nome de Israel. Então, aqui é uma vingança, né? Buscam de forma, como é que o inimigo busca atacar a Deus? Atingindo os filhos. Imagina que nós, como mães, como que a gente fica quando alguém diz algo pro nosso filho que a gente não gosta? Eu vou lá em defesa total. Não fale mais isso, não fale essa palavra para ele. Igualmente meu filho, né? Semana passada ele chegou para mim e disse, mamãe, a pessoa falou isso e isso. Ele não disse a palavra certa porque não entendeu. E ele disse, eu fiquei muito zangado. Não gostei.
E aí eu cheguei e disse, não chame mais ele dessa forma. De certa forma, a pessoa lançou algo dizendo assim, um filho, tal, tal. E ele não entendeu a palavrinha direito. E aí ele chegou e disse, mamãe, me chama Silo não sei do quê. E aí eu já imaginei, eu digo, nem precisou falar o restante, não. E imediatamente eu tomei posse, eu digo, ó, não fale dessa forma com ele. Se você tem o hábito de pronunciar essa palavra, não ofenda nem a sua mãe, nem a mim, e muito menos a você e a ele. Porque aí você lança essa palavra, você não está ofendendo só a ele. Você está ofendendo a sua própria mãe, a mim e a ele também. Então, jamais pronuncie essa palavra novamente. Ele não entendeu a palavra. E, por favor, estou lhe pedindo, não pronuncie mais essa palavra diante dele. E aí a pessoa, não, me desculpe, realmente. Mas para o posicionamento de uma criança, eu fiquei zangado. Ele não entendeu a palavra, mas ele sentiu que, de certa forma, era uma ofensa. Então, Deus entra em defesa da gente quando o inimigo vem. Porque o inimigo, ele busca atacar os filhos. E eu, como mãe, me posiciono e levanto em defesa dele. Imagina como é Deus, o poder supremo. Se levanta na sua ira e vai em defesa de nós. Então, a maternidade, ela me revela muita coisa, assim, em sentido como Deus me vê, sabe? Como Deus me acolheu em todas as circunstâncias. Não toque no ungido do Senhor. Não toque. Por isso que a gente tem que ter total confiança. Eu não preciso levantar a bandeira de guerra, eu não preciso de vingança, porque o Senhor está a meu favor. Ele vai se posicionar na minha defesa, porque eu sou filhinha amada dele. Cuidada por ele. Tem algo a complementar que a gente já conclui aqui? Não, é maravilhoso, né? Deus é perfeito. E quando a gente tem essa consciência, né, que muitas vezes a gente se esquece disso, né? No dia a dia, assim, é que nem eu falei, se a gente não pega para ler o que está escrito aqui na palavra, né, que nem você está falando, não é coisa que a gente acha, é coisa que está escrito aqui, né? Quando a gente toma posse disso, tudo muda, porque é uma questão de consciência, é uma questão de pensamento, o que a gente pensa a respeito das coisas, elas são, né? Assim como você pensa, você é. E tudo é uma questão de pensamento. A gente precisa ter esses pensamentos, assim, para que a gente se mantenha no foco, se mantenha positivo, né? A gente precisa tomar muito conta do que a gente pensa. A gente precisa estar sempre atento aos pensamentos que a gente tem, porque os pensamentos, os sentimentos que é dentro do coração e o que a gente diz, né? Então, as palavras vêm do que está no coração também. E isso, se a gente quer saber o que a gente tem dentro do coração, a gente tem que estar atento ao que a gente diz e ao que a gente pensa. Porque Sim. muitas vezes é automático, né? É isso aí. Então a gente tem que se posicionar, que ele pede exatamente isso, um posicionamento, né, de filhos, para que a gente, filho mesmo com poder, de se defender e de resistir ao mal. O que é resistir ao mal? Se defender e atacar. Sim, vai responder conforme Deus determina, vai se defender em oração, entrega ao Senhor, coloca ali diante da sua conversa. E ele fala aqui no versículo 5, porque de comum acordo conspiraram em seu coração, esses estabeleceram uma aliança contra ti. Então, o inimigo, ele sempre vai buscar atingir os filhos para atacar o pai. Então, que a gente tenha um posicionamento de poder, de estar confiante total no Senhor. E o Salmo 84, ele fala de relacionamento com Deus, né? Anseio pela presença do Senhor. Então, que esse seja o nosso prazer. No versículo 1, ele diz, quão amáveis são tuas moradas, ó Deus dos exércitos. Quer dizer, ele fala desse prazer de estar na presença do Senhor. Minha alma anseia e deseja ardentemente os átrios do Senhor. Meu coração e minha carne louvam ao Deus vivo. É uma entrega total, né? Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvarão para sempre. Feliz o homem que tu ajudas, teus caminhos estão no coração deles. Então, é uma mensagem realmente de poder, né? De presença, de estar na casa do Senhor, confraternizando. Suelen tá até com os filhos aí pronto, né? Para ir já também para a igreja. Já deu o teu horário, amiga? Se tiver, eu concluo aqui, tranquilamente. Não, vamos terminar aqui, daqui a pouco eu vou, pode ficar tranquila. É que ele tá aqui, tá do lado, tá falando, aí eu tô tirando o som só para responder para ele, senão ele fica falando. Sim. Tá tudo certo.
Então, é essa presença, né? Feliz o que habita em tua casa, é estar na presença do Senhor, é se congregar, estar em igreja, né? Há muitas pessoas que meditam, mas diante de estar na congregação, naquela egrégora, né, poderosa, onde muitos se reúnem. Aqui a gente está na igreja, a gente vem cada um com a nossa fé, une nesse momento, né, porque o diálogo, a percepção que cada uma tem, gera, né, um entendimento, né, o exemplo, a prática, uma lição realmente prática, transforma total a nossa vida, nos permite ali um caráter de restauração para esse projeto original, de não permitir que corrompam ali os nossos filhos e distorçam, né, de tudo isso que a gente vive guardando, preservando. Então é aquele olhar constante, realmente, é aquela busca, né, o anseio. E o versículo 7 ele diz: irão de poder em poder, o Deus dos deuses se manifestará em Sião. Quer dizer, nesse monte alto, nas pessoas que estão buscando a presença do Senhor, né? Como ele fala, de glória em glória. A gente vai haver essa restauração do projeto original. Aquela distorção que o mundo colocou, aquele projeto que era lindo, perfeito, o qual Deus constituiu, que foi deformado, ele é poderoso para fazer essa restauração. Ele é poderoso para nos moldar, né? Conforme ficar aquela obra nítida, linda, como somos, né? Um projeto perfeito de Deus. Que podemos até estar desgastados em algumas áreas, desconfigurados, mas ali ele vem com o seu pincel e refaz se preciso for. Imagina que uma obra de arte, quando ela vai ser restaurada por um restaurador, ela exige todo o processo de limpeza, né, e restauração tanto de templo, de construções, monumentos, como de uma obra de arte. É muito delicado, é um processo muito demorado. Então, nós estamos em constante processo, não tem que ter pressa, essa pressa do mundo. É de glória em glória, é como ele diz, é de poder em poder. É um processo. É isso mesmo. É tão bonito, né? E aqui no versículo 5, como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos, né? A gente precisa realmente buscar as nossas forças em Deus, porque a gente é falho, né? A gente muitas vezes, que nem você testemunhou aí, que muitas vezes a gente, né, fica fraco muitas vezes, assim, né? E a gente precisa se fortalecer, e somente Ele para fazer isso com a gente, essa restauração. Como eu disse, muitas vezes a gente fica preocupado com algumas coisas e tal, mas a gente não precisa colocar o foco nisso, é só entregar a Ele, é falar, rasgar o coração para Ele de tudo que está dentro, tudo que a gente está acontecendo dentro da gente, e Ele vai restaurar, né? Ele vai, nesse processo aí, mudando a gente e transformando nossa vida dia a dia. É a fonte de poder em nós, é Deus, é estar na presença dele, é estar conversando com ele, levando todas as nossas fraquezas, porque é da carnalidade, né? Não adianta dizer que eu sou de fé, eu tenho todo de fé. Não, vai ter um momento de vulnerabilidade que a minha fé pode definhar. Mas se eu entrego isso em coração, de integridade, porque Deus, ele sonda, ele sabe, mas ele quer ouvir da nossa boca. Senhor, eu estou com essa fraqueza nesse momento, eu estou com essa angústia, com essa dúvida. Se faz presente, ele responde em instante, aqui nos disse a palavra, em instante ele agirá. Então não duvide, se a sua fé está pouca, ele fala, por isso que não é a questão, né? Mesmo com pouca fé, se você tiver pouca fé, porque o ato de se colocar em oração, o ato de pedir oração para alguém, você já está manifestando uma fé, você tem fé nessa intercessão. Você tem fé que pedindo oração, que unindo sua fé quando o outro, vai haver uma solução. É pouca, mas já é um ato de fé você pedir oração para o outro. Mas já é um ato de fé você se colocar de joelho e conversar com ele. Mesmo que você esteja ali incrédula, na dúvida. É um ato de fé, é pouca. Mas naquele instante ele responde, te eleva no poder de filho, de Deusinho, de filho amado. Então jamais duvide dessa palavra, dessa promessa. E o Salmo, e ele encerra aqui o Salmo 84, diz, ó Deus, Deus dos exércitos, feliz é o homem que põe sua confiança em ti. E o que significa confiança? Fé. Feliz é o homem que põe a fé em ti. Então eu sei que a minha fonte de poder é Deus, a minha confiança está nele, né? Então é confiar total em Deus, porque os que confiam no Senhor nunca serão frustrados. Nunca.
Muitas das vezes a gente quer colocar a expectativa no marido, a gente confia ali em alguém, mas a gente pode ser frustrado, porque essa pessoa tem as causas dela, muitas das vezes você não pode contar. Muitas das vezes essa pessoa tem a prioridade, e é certo você atender a sua prioridade da sua família. Então, confia no Senhor. Deus vai direcionar pessoas que vão te ajudar, Deus vai direcionar total. Mas a confiança é no Senhor, Ele é a fonte de poder. E o Salmo 85, ele fala da súplica pela misericórdia do Senhor. Ó Deus, tu te agradastes em tua terra, restaurastes a Jacó do cativeiro, ou seja, da escravidão, perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Então, aqui é a palavra perfeita, é a promessa, né, que Deus nos concede de paz, de amor. Não importa o nosso pecado, não importa as nossas falhas, Ele perdoa as nossas iniquidades. E cobre todos os nossos pecados. Nós somos justificados não pelo que a gente fala, pelos argumentos. Não, é porque Ele já nos perdoou, Ele já nos redimiu. Então isso é precioso. Ter essa paz, né? A palavra de Deus nos dá muita paz, assim, em todos os sentidos, né? A paz que excede todo entendimento. E a gente precisa buscar isso, né? Porque a gente só tem isso, só tem essa paz se a gente busca, né? Inclusive ele fala muito isso aqui, né? Ele fala isso, que é essa paz e ela vem mediante a uma obediência, é para os fiéis e os íntegros a Deus, os íntegros de coração a Deus. Essa paz que excede o entendimento, ela é dada aos que obedecem, aos que buscam ali o Senhor de todo coração, mesmo com suas imperfeições, porque nós, é como ele diz, é de poder em poder, é de glória em glória. Nós estamos nos restaurando, né, de todas essas vozes que a gente passou longos anos ouvindo. Então, ela vem mediante a isso. E aí ele encerra aqui os versículos 8, ele dá uma bênção, né, poderosa, assim, se a gente abrir o ouvido para esse entendimento, porque ele pede, aqui ele reforça exatamente isso, para a gente escutar o que ele fala. Versículo 8, para que escutemos o que fala o Senhor nosso Deus, porque ele falará paz ao seu servo, e aos seus justos, para que não retrocedam. Então aqui a promessa é para os justos, né, e íntegros, aqueles que buscam. Ser justo não significa que é 100% perfeito. Então, porque perto está a sua salvação para os que o temem. Sua glória permaneça na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Então a gente vê que Jó lá ele disse, né, que Jó era um homem justo e se afastava do mal. Então ser justo é estar diante disso, é estar separado para o Senhor, é nos afastar do mal. Então essa é a promessa sublime de Deus. E ele fala, né, que a paz e a justiça se beijarão, então andam juntos. Né? Para me ter paz, se excede o entendimento, eu preciso estar separada, estar me desviando constantemente do mal. Igualmente a lição que Suelen trouxe. Separando os filhos, né? Separando do mal, de estar em outras influências, de ir para casa. Porque a gente não sabe, né, o que se passa ali entre quatro paredes. Então, precisa, na casa de cada um, então precisa a gente ter esse olhar vigilante, vigiar e orar constantemente. Tem ação constantemente. E ele fala no versículo 11, a verdade brotará da terra e a justiça olha desde o céu. Certamente o Senhor dará suas boas coisas e a terra produzirá seu fruto. Então, através das ações, da confiança, dessa busca, vai haver uma colheita. Ele fala desses bons frutos. Então, exige renúncia. A palavra de Deus nos diz, esforça-te, tem bom ânimo. Vai haver desafios, vai haver, aqui ele está dizendo. Mas, certamente, todas essas obras dará boas coisas. E ele encerra esse capítulo com uma bênção. O justo andará perante ele e confirmará seus passos sobre a terra. Então ele fala dessa bênção de colheita. Tem ação, tem plantio, vai ter fruto. As portas vão se abrir. Então exige de nós ação, exige confiança. E que a nossa ação seja de realmente ter essa conversa com Deus, de pedir a Ele fé. Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Eu preciso de Ti, eu sou total dependente de Ti. Me dá direcionamento em todas as áreas da minha vida. Porque Ele age assim, né? Instantaneamente. A gente viu aqui, muitas vezes a gente diz, ai, que eu quero que Deus responda.
vai da nossa fé, da nossa entrega do coração, porque ele pode agir instantaneamente, como também tem o tempo do Senhor. A gente tem que estar confiante no tempo do Senhor. Mas a resposta que você precisa, ele pode te dar hoje. Coloca-se diante do Senhor, entrega, confessa tudo que está no seu coração, seja dúvida, insegurança, medo, a pouca fé, o que seja, porque ele te responde. E essa resposta pode ser instantânea. Essa foi a porção do dia. Quem está precisando de algo aí para sua vida, na área que seja, Deus pode te responder ainda hoje. Conversa com ele e esteja com o ouvido atento a escutar, porque ainda hoje, em nome do Senhor Jesus, que é o poder de filha que ele fala e nos concede, eu declaro que você ouça, que ele te responda e resolva essa questão que você deseja hoje. Amém. Então, concluímos o nosso estudo. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, pela dádiva de vida, pela saúde, por toda a palavra. Que possamos, Senhor, enraizá-la no nosso coração, que possamos, cada um aqui, Senhor, acesse poderosamente essas lições de grande valor, possam abundante desse maná. Nós cremos em Ti, total, e nos colocamos em dependência, Senhor. Nós cremos no Teu amor, na Tua misericórdia, no Teu perdão sobre as nossas vidas. Mesmo sendo imperfeito, nós tomamos posse desse poder de filha, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu santo e sagrado nome. Nós cremos em cada palavra recebida, tomamos posse e iremos sim manifestar e semear muitas vidas. Por tudo nós te agradecemos, permanece conosco hoje para todo sempre. Nos concede a resposta, Senhor, para todas as causas que precisamos. Nos comprometemos, Pai, cada dia estarmos consagrados a Ti, tudo que sou, o que fazemos e tudo que temos, nós colocamos perante a Ti para a Tua honra e glória, Senhor. Manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Por tudo nós já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Excelência, Obrigada, mãe. meninas. Foi muito bom. Gratidão a todo mundo que passou aqui e um ótimo domingo para todo mundo. Amém.